Olá, gente, tudo bom? Então, a nossa aula de hoje será o capítulo 7 do nosso livro, né? Nós vamos falar sobre saúde. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que a gente está ouvindo falar muito dela ultimamente, né? Devido a essa crise, né? Essa pandemia que a gente está passando nesses dias atuais. Ela tem como conceito de saúde, né, que a saúde para a Organização Mundial refere-se ao bem-estar físico, mental e social de um indivíduo, certo? Ou seja, se a saúde diz respeito ao bem-estar de um indivíduo, por que ouvimos tanto falar em saúde pública? Porque vivemos em comunidade. Então, a saúde pública, né, ela está relacionada à integridade física e mental de uma comunidade, né, dependendo diretamente de medidas que proporcionam melhores condições, sejam elas sanitárias, nutricional e habitacional. Enquanto isso não ocorre, é, de- temos uma sociedade, né, muito mal atendida e doente. Então entra a epidemiologia nesse estudo, né? Então, epidemiologia é uma palavra que vem do grego epi, que significa sobre, demos significa população e logos significa estudo. Então, a epidemiologia ela contribui através do acompanhamento dos fatores, né, que determinam a frequência e a distribuição das doenças na sociedade. Então, ó, os indicadores, né, de saúde eles podem ser classificados em demográficas, que se refere ao número de habitantes, né, a sua idade, seu sexo, etnia, se ele é de uma religião, né, de uma região, no caso, ou um município, uma cidade, né, um estado. Também é classificado em sentido socioeconômico, né, que identificam a renda, a ocupação, a classe social, né, o tipo de trabalho, as condições de moradia e de alimentação de uma população. Nutricional, que se refere o que a nutrição, não é a alimentação, o tipo de alimentação, né, da sociedade. Ambiental, né, como o próprio nome diz, está se referindo ao ambiente em que essa sociedade ela vive. Ela também pode ser negativo, que é a taxa de quê? De mobilidade e a de mortalidade. Então, a taxa de mobilidade é referente ao número de pessoas, não é? De portadoras de uma certa doença dentro de uma comunidade. E a mortalidade, ela indica o número de óbitos, né? Os nascidos viventes e os nascidos mortos. E o positivo se refere à qualidade de vida, né, no fator de proteção. Vai acompanhar toda a qualidade de vida, né, dessa comunidade. Ou seja, então a gente já estudou, né, que o nosso corpo, nos capítulos anteriores, que o nosso corpo ela é uma máquina, né, muito complexa, que interpreta os estímulos, né, que elas vêm no meio, né, e dá uma resposta adequada para aquilo. Então, como toda máquina, nós possuímos uma série de barreiras, né, que vêm protegendo o nosso corpo de várias ameaças. Então, se o nosso corpo, dentro do nosso corpo, nós temos barreiras físicas, né, que nos protegem, mas quando elas são ultrapassadas, né, temos um exército, ou seja, temos anticorpos, né, que estão lá prontos para nos defender. Então, vamos compreender a ação desses mecanismos de defesa, ou seja, as barreiras naturais. É a nossa pele, né? A pele é a nossa primeira barreira natural. E ela é capaz de bloquear agentes invasores, a não ser que ela tenha sido lesionada, né, de alguma maneira. Os nossos órgãos internos eles também contam com um revestimento, né, para nos proteger. Então, certos órgãos do sistema respiratório, do sistema digestório, por exemplo, eles são revestidos, né, por uma mucosa. Assim, nós somos protegidos pela presença da secreção que os recobre, como a língua, que recobre
como a lágrima, né? No caso, a lágrima é um tipo de secreção, né? Então, essa secreção, a lágrima, ela vai cobrir, né, recobrir a mucosa ocular. Temos o muco, né, que está presente na cavidade nasal, a saliva, né, na cavidade oral, dentro da boca, a cera, né, da orelha externa, o ácido do suco gástrico protegendo o estômago e tudo mais. Então, existem mecanismos de defesa inespecíficos que podem ser observados em um processo inflamatório, né? A inflamação é uma reação do corpo, né, que ao enviar esse exército de defesa ao local onde foi lesionado ou infectado por um micro-organismo. Então esse processo ele tem início quando são enviados leucócitos, né, para o local da inflamação. E esse processo ele recebe o nome de diapédese. Ou seja, neste momento essas células elas passam a englobar e destruir por fagocitose os agentes invasores. Então, a diapédese e a fagocitose elas fazem dos neutrófilos a linha de frente, né, no combate das infecções. Um outro mecanismo de proteção é a elevação da temperatura corporal, ou seja, conhecida como a febre. A febre ela nada mais é do que uma alerta que nos informa que algo está provocando um desequilíbrio no nosso metabolismo. Então, os mecanismos de defesa, né, específicos, eles podem ser observados quando o sistema imunológico identifica, ou seja, ele vai memorizar um micro-organismo, ou seja, um antígeno. E o resultado dessa memorização é uma defesa, né, mais rápida e mais eficaz. Existem alguns medicamentos antivirais, alguns antibióticos, ou até mesmo, né, os antimicóticos, que eles podem estar contribuindo com a reação da defesa do nosso corpo, né? Mas se o organismo estiver bastante debilitado, eles não serão, né, tão capazes, né, de resolver esse problema. Então, existem também as alergias, que elas acontecem quando o sistema imune ele é capaz, né, de produzir anticorpos para agentes inofensivos. No caso, né, como alguns alimentos, alguns corantes, o pólen e mesmo alguns compostos presentes em medicamentos, né, gerando sintomas incômodos como a urticária e a asma. Então, o choque anafilático é a forma mais grave de alergia. Ele pode ocorrer quando o alérgico ele ingere o antígeno ou recebe por inoculação. Ou seja, né, como a ação alérgica não depende da quantidade de antígeno absorvido, o choque ele pode ser causado por uma picada de escorpião, como um exemplo, né, que levará a uma liberação imensa de histamina, acarretando além da falta de ar, né, a asfixia por edema da glote, como também por vasodilatação generalizada, né? E a queda de pressão, podendo até levar à morte. Temos também como defesa, né, a imunização. Chama-se imunização toda técnica que é capaz de tornar um organismo resistente a doenças infecciosas. Certo? Então, a imunidade ela pode ser do tipo natural ou adquirida. E em ambos os casos, elas podem ser tanto ativas ou passivas. A forma natural é ativa, quando conferida pelo próprio corpo por meio de uma reação espontânea de produção de anticorpos, né, para a defesa contra micro-organismos invasores, né, agressores. Então, a imunidade adquirida ou artificial, ela também pode ocorrer de maneira passiva e ativa, né? A forma passiva é de efeito temporário. Acontece quando há introdução de anticorpos produzidos, né, por outro organismo, que chamamos de soro. Os soros geralmente são administrados quando o agente agressor, né, ele tem um efeito muito agressivo sobre o organismo. Já a forma ativa acontece quando
através da administração das vacinas, né? Que contém fragmento do antígeno ou do próprio vírus, enfraquecidos ou inativos, mas capaz de simular uma infecção. Então, com isso, né, leva o organismo a produzir seus próprios anticorpos, tornando-se imunes, né, àquele agente. Então, essa imunização, o nosso sistema público, ele sempre está nos oferecendo desde quando a gente nasce, né? Quando a gente nasce, a gente recebe, né, nosso cartão de vacinação, que ele é nada mais do que um documento que vai comprovar a sua imunidade e por isso deve ser mantido, né, junto com seus documentos pessoais e deve ser sempre apresentado em consultas médicas em consultas médicas. No caso que você perda o seu cartão, o responsável deve retornar um posto e fazer, né, novamente essa documentação. Ou seja, as vacinas, elas têm algumas contraindicações. Ou seja, as vacinas, elas não são indicadas em pessoas que têm alergia à gelatina. Então, algumas gestantes não podem receber vacinas, né, produzidas a partir de bactérias ou vírus acentuados. Indivíduos portadores, né, de imunodeficiência congênita ou adquirida também não podem estar tomando vacina assim, sem passar pelo médico, né? Os pacientes em tratamentos com altas doses de corticoide, pessoas que apresentam reação alérgica, né, a algum componente da vacina e alergia a ovo. Então, portanto, algumas contraindicações elas são muito falsas, como por exemplo, pessoas infecciosas comuns ou alérgicas, como tosse ou coriza, elas podem sim estar tomando a vacina. Pessoas que estão com diarreia leve ou moderada, as pessoas desnutridas, aquelas pessoas que possuem doenças neurológicas não evolutivas, que possuem convulsões ou epilepsias, né? Indivíduos com antecedentes familiares alérgicos à penicilina, aqueles que estão ingerindo antibióticos, que têm doenças cardiovasculares crônicas ou doenças de pele, e também os bebês prematuros ou com baixo peso, e no caso também do aleitamento materno. Ou seja, existe no nosso corpo, né, um sistema que é chamado sistema linfático e a imunidade. Ou seja, o sistema linfático ele vai participar ativamente, né, na imunidade adquirida, realizando um trabalho em equipe, né, com o sistema circulatório. A gente vai ver o sistema circulatório, né, mais lá na frente, certo? Ou seja, o sistema linfático, ele consiste em uma rede de vasos, né, de pequeno calibre, constituído de quê? Ó, dos glândulos linfáticos ou linfonodos, do baço e da linfa. Vamos falar agora de cada um deles, ou seja, os glândulos linfáticos, eles consistem em áreas dilatadas, né, dos vasos sanguíneos que chamamos de linfônodos, não é? Ou seja, eles podem ser encontrados em maior concentração, né, no abdômen, no peito, no pescoço, nas axilas, nos joelhos, cotovelos, né, e nas virilhas. Então, a sua função é produzir leucócitos, ou seja, os glóbulos brancos, que vai servir para defesa, né? São os nossos exércitos, que vai servir como uma defesa, né? Que vai lá estar atacando os antígenos. Então, esses são elementos, né, do tecido sanguíneo responsável pelo combate. Esses glóbulos brancos ele vai estar junto com os glóbulos vermelhos na nossa corrente sanguínea. Já o baço, ele tem uma estrutura bem semelhante às glândulos linfáticos, né? A diferença é que o baço ele consiste de uma concentração maciça de glândulos que tem contato direto com a circulação sanguínea, né? O glândula, o baço, no caso, né, ele possui as seguintes
características. Ele está localizado, né, do lado esquerdo, ele está atrás do estômago, ele é arroxeado, né, e ovoides. E como função, o baço ele filtra o sangue do organismo, ele remove os glóbulos vermelhos envelhecidos do sangue, ele elimina as partículas estranhas da circulação, ele intervém no metabolismo dos pigmentos sanguíneos e na formação também da bile, ele regula a formação das hemácias, ele fabrica hemácias, linfócitos e monócitos nos fetos, e já nos adultos ele forma as hemácias e os glóbulos brancos. A linfa ela é um fluido, né, embranquiçado de composição bem semelhante ao sangue, porém elas não possuem hemácias. São formados por plasma, leucócitos e gordura. Então, a linfa ela tem como função, né, promover a continuidade da drenagem dos espaços intersticiais, ou seja, dos espaços entre as células. Vai dar lá removendo aquela água que está naqueles espaços entre uma célula e outra. Ela também reintegra as proteínas do sangue e ela defende o organismo de ação de bactéria. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Certo? Então não deixem de fazer as atividades, que é ela que vai garantir a nota de vocês, a presença de vocês, certo? Então até a próxima aula.